Bem-vindo à aula 2 de Excel para Humanos, Planejamento de Planilhas, com a professora Daniele Rodrigues. Muitas vezes vai ser você quem vai precisar criar uma nova planilha para atender às necessidades específicas da empresa na qual você está trabalhando, ou mesmo para fazer um controle pessoal da sua equipe. Nesse caso, o planejamento e organização são muito importantes. Vamos ver como começar. Normalmente, tudo começa com uma reunião, onde o supervisor ele vai dizer para você, olha, nós estamos precisando criar uma planilha de controle de vendas e também na qual nós precisamos informar a data da venda, o ID do funcionário que vendeu, a nota fiscal, o valor da venda, o total mensal de vendas. Também vamos precisar saber a comissão dos funcionários. Então, aí você já entende que precisa de uma tabela de cadastro de funcionários, né? Uma planilha de cadastro de funcionários. Com base nessas informações, você pode até escrever no caderno ou no bloco de notas igual eu fiz. Você vai colocar tudo que ele quer que tenha nessa planilha, nesse arquivo, né? E com essas bases, você vai começar a criar a planilha. A gente vai ver isso na prática no próximo vídeo. Então, agora vamos começar a criar a planilha Controle de Vendas. Clicando 2 vezes aqui, tá vendo? Você já pode colocar o título e Enter. Cada um desses itens vai se tornar uma coluna. Então, aqui nós temos data, ID do funcionário, eu vou colocar só ID, nota fiscal, vou colocar N, fiscal, para facilitar, né, para não ficar com colunas muito largas, valor da venda, vou colocar só venda, assim, fica também mais objetivo, total mensal. Quando eu vou fazer o total mensal, eu costumo pular uma coluna, para ficar mais bonito, né? Agora que a gente colocou cada conteúdo aqui, nós vamos fazer a segunda planilha, que é cadastro de funcionário. Para fazer cadastro de funcionário é a mesma coisa. A gente pode copiar o título ou digitar também. Mas aí, tá vendo que aqui do lado no Excel tem esse botãozinho de mais? Se chama nova planilha. Você vai clicar uma vez nele e vai criar uma planilha nova. E aí, vamos renomear da mesma forma. Ou para o lado direito aqui, renomear, ou 2 vezes, cola o nome novo, Enter. Pronto. Nós temos 2 planilhas. Agora a gente vai criar as colunas que vamos usar, que é ID, nome, telefone, CPF, total, que é o total das vendas, e de cada um, né? E aqui a comissão. Para ser mais rápido de você preencher os valores, você pode usar a tecla Tab do seu teclado, que é aquela tecla de... Às vezes está escrito Tab, às vezes vai ter 2 setinhas, uma para trás e uma para frente, né? Junta na mesma tecla. Ele anda, tá vendo? Ele anda entre as células, fica mais prático, mais rápido. Então, você pode clicar ou pode dar Tab. Aí você escolhe o que fica melhor para você. Então, aqui nós terminamos de colocar o conteúdo. Importante, conforme você for vendo a aula, dá uma pausa no vídeo, abre o seu Excel e tenta fazer junto comigo. Porque a melhor forma de você aprender é na prática, ok? Agora nós vamos ajustar a largura das colunas. Se você olhar aqui entre as letras das colunas, quando você passa o mouse nessa linha,
Tá vendo que o mouse muda? Ele vira esse tracinho com duas setinhas pretas. Então, isso indica que você pode mudar a largura das colunas. Você clica, segura e arrasta. Então, por exemplo, aqui em data, desse tamanho tá ótimo. O ID, talvez a gente possa diminuir um pouco. O número da nota fiscal aumentar um pouco. As vendas, clica, segura, arrasta. Então, dessa forma, a gente consegue controlar a largura das colunas. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o total mensal. Deixei ela bem larguinha. Aí, eu vou centralizar o conteúdo também, para ele ficar mais bonitinho. Normalmente, a gente usa muito esse aqui, ó, centralizar o conteúdo. Eu gosto de conteúdo centralizado, aí depende do que você gosta, né, ou do que a empresa pede, mas eu particularmente acho muito mais bonito quando fica centralizado. A gente vai fazer essa mesma configuração no cadastro de funcionários. Ó, o ID está muito grande, eu vou aqui entre o A e o B, clico, seguro, arrasto. Nome tem que aumentar, porque a gente vai colocar o nome inteiro da pessoa. Telefone também precisa aumentar, CPF, total e comissão. Vamos deixar eles bem larguinho. E agora seleciona, para selecionar a coluna inteira, tá vendo que quando eu passo o mouse em cima da letra vira essa setinha preta para baixo? É só clicar, segurar e arrastar. Ele seleciona tudo de uma vez. E aí eu centralizo também. Agora eu vou voltar em controle de vendas e vou colocar uma outra configuração chamada bordas. Uma formatação chamada bordas, tá vendo? Você pode colocar... Aqui vai ter vários modelos de bordas, mas eu vou explicar para vocês a mais usada. Aqui eu particularmente uso bastante. Eu vou selecionar toda essa área aqui, aliás, até vendas, né? De A a D. E vou vir aqui nas bordas, nessa setinha, todas as bordas. É a que mais normalmente a gente usa. O total mensal eu vou selecionar só as duas células, olha. E vou aplicar todas as bordas. E essa outra borda também que eu vou mostrar, ela também é bem usada. Você seleciona, sempre lembrando, antes de formatar qualquer coisa no Excel, você tem que informar em quais células ou qual célula você vai aplicar a formatação. Então, eu selecionei essas duas e você pode ir dando pause no vídeo e vai fazendo a sua tabela também. Ó, você vem aqui nas bordas, borda superior espessa. Ela vai colocar uma borda grossa em volta, e isso dá um destaque bem legal, fica bem bonito. Aqui a gente vai aplicar a mesma formatação. Eu vou ensinar para vocês uma forma de clonar a formatação. Então, vamos terminar de formatar aqui e depois a gente vai formatar cadastro de funcionários. Eu vou selecionar aqui os títulos e vou colocar uma cor de fundo. Vou deixar uma cor amarela clarinha. E a letra eu vou deixar preta mesmo e vou colocar negrito para ficar mais destacado, mais forte. Aqui é a mesma coisa. Vou colocar amarelo e negrito. Aqui também vai uma dica muito importante de formatação. Se o fundo é claro, a letra tem que ser escura. Se o fundo é escuro, a letra tem que ser clara. Por quê? Existe uma coisa chamada contraste. Se a letra e o fundo for uma cor muito próxima, que não causa contraste, fica difícil para as pessoas lerem. E aí, de nada serve uma tabela que ninguém consegue identificar o que está pedindo, né? Então, o ideal é que você faça esse contraste. Aqui já está uma formatação bonita, básica, simples e bonita. Agora eu vou selecionar a coluna A e você vai ver que aqui em cima tem esse pincel de formatação. Olha que interessante. Por isso que é importante, quando vocês não sabem qual é o botão certo, passa o mouse no botão e lê essa explicaçãozinha que você vai entender, você vai achar o botão que você precisa. Ó, aqui, olha a explicação dele, como é bem direta. Você gostou da aparência de uma seleção específica?
você pode aplicar essa aparência em outro conteúdo no documento. Ou seja, você pode clonar, e aqui explica como fazer. Então, o primeiro passo é selecionar a formatação que você quer aplicar. O segundo é clicar aqui uma vez. Você vem aqui em cadastro de funcionários, vai clicar no A, segura e arrasta. Ele aplicou a mesma formatação do controle de vendas no cadastro de funcionários. A única coisa que não ficou muito boa é que ele juntou tudo de novo. Aí é só separar novamente. Mas já economiza tempo selecionando, aplicando bordas, aplicando negrito, aplicando fundo. Então, fica mais prático. Essa é uma formatação simples de planilha. Aqui eu vou explicar bem rapidinho formatação para quem não conhece o Word, por exemplo. Lá em cima, aquele N preto, nós temos o negrito, que é esse aqui. Ele deixa a letra mais grossa. Nós temos o itálico, que deixa a letra inclinadinha, e o sublinhado, que coloca uma linha debaixo do texto. Normalmente a gente usa para dar destaque. De preferência, use mais negrito. Esses dois aqui, normalmente, não são formatações muito bonitas. Essa outra aqui, esse outro botão, é o botão de bordas. Ele serve para deixar as células mais nítidas. São muito usadas e, assim, são bem importantes, porque dá para a pessoa enxergar facilmente que a tabela só vem até o F, né? O restante aqui está em branco, por assim dizer. Quando você tiver dúvida sobre que tipo de borda você vai usar, porque tem várias opções, né? Sempre opte por todas as bordas. É a borda mais usada e, assim, é uma das melhores bordas. Tem essa superior espessa, como eu mostrei no vídeo, mas, assim, é para detalhes bem específicos, né? A melhor mesmo é todas as bordas. Aqui nós temos o balde de tinta, que é a ferramenta preenchimento. Quando você clica nela, te dá todas essas opções de cores para o fundo. Eu usei ela para colocar cor nos títulos, né? No fundo dos títulos. Aqui fala que se nós quisermos cores personalizadas, por exemplo, você vê essas cores aqui e ainda não é a cor do logo da empresa que você está trabalhando, você precisa de uma cor personalizada, você vem aqui em mais cores. E aí você consegue personalizar, você consegue colocar outras cores por meio de código, porque cada cor tem um código. Aqui nós temos também a cor de texto, que você pode estar usando para mudar o texto dentro da célula, né? A cor do texto. E repetindo a dica que eu dei anterior, né? Se o fundo é claro, texto escuro. Se o fundo é escuro, texto claro. O importante é que fique fácil da pessoa olhar, ler e entender o que está pedindo na planilha. Agora, algo bem importante. Depois que você fez suas tabelas, formatou, deixou bonitinha, tá vendo? O que você deve fazer? Salvar. É terrível você ficar trabalhando horas num projeto e o computador desliga, você perde tudo, ou então você fecha, esquece de salvar e tem que fazer tudo de novo. Então, sempre lembra de salvar. Como que a gente vai salvar? Você vai vir aqui em Arquivo, lá em cima. Aqui vai ter várias opções. Você vem em Salvar como. Documentos. E aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai criar uma nova pasta. Tá vendo que tem essa pasta aqui, ano 2021? Você pode fazer, por exemplo, se você trabalha em uma única empresa, você pode fazer uma pasta por setores.
Então, por exemplo, digamos que eu vou criar aqui uma nova pasta, o setor de cobrança. Ou setor de vendas, né? A gente fez planilha de vendas. Setor de vendas. Entra na pasta de vendas, ó, se certifica que você está dentro da pasta certa, tá vendo? Ó, vendas dentro de documentos. E aqui você vai escrever o mês que você tá, por exemplo, 05 maio. E sempre deixando bem organizadinho, por mês. Então, ó, 05 maio. Salvar. Tá vendo que lá em cima já mudou o nome para 05 maio? Então, é importante você sempre salvar suas planilhas, seus arquivos. E digamos que a gente esteja no mês agora de junho. O mês de junho é o mês 6. Então, como que a gente vai fazer? Arquivo, salvar como, vendas, que já está aqui fácil. Se não tiver aqui, você vai ter que procurar. Ó, já abriu, tá vendo? 5 maio, 6, junho. E aí você vai usar, tá vendo? Você vai usar a mesma planilha, você vai ter um grande trabalho para criar essa planilha. Mas depois que ela estiver pronta, você vai repetindo ela para os próximos meses, aí você vem aqui e só apaga os valores, né, para poder voltar a preencher e continua usando ela. Agora vamos ver esse botão quebra de texto automático, né, automaticamente, e depois vamos ver esse mesclar e centralizar, como que funciona. Então, por exemplo, digamos que eu escrevo um texto muito grande aqui. Tá vendo que esse texto está invadindo a coluna J? E a gente não quer que ele invada a coluna J, a gente quer que ele corte e envie esse restante do texto para baixo. Então, é só clicar na célula que você digitou o valor, que tem que aparecer aqui em cima, tá vendo? Se você falar assim, não tá clicando em nada, você vem aqui e clica aqui no final. Ó, tá vazia. Por quê? Porque o conteúdo tá na I3. Então, você tem que clicar aqui e ver que o conteúdo tá aparecendo aqui em cima. Isso serve também para editar. De repente, você esqueceu de pôr um acento. Se você clicar aqui, você não consegue. Você tem que clicar aqui, aí você vem aqui em cima, apaga, coloca o acento. Então, vamos lá. O conteúdo está invadindo a coluna J. Então, é só selecionar a célula e vir em quebrar texto automaticamente. Tá vendo que ele já até mostra um modelinho do que ele faz? Ó, que ele joga o texto para baixo? É como se usasse a tecla Enter no Word. Tá vendo? Ó? E você viu que automaticamente ele já ajustou a altura da linha, né? Para que o texto ficasse todo visível. Uma outra opção que a gente tem também, eu vou usar o mesmo texto, vou copiar ele lá em cima e vou colar aqui embaixo. Digamos que eu não quero que esse texto vá para baixo, né? Eu quero que ele continue assim. Só que eu não quero que essa célula fique vazia. Eu quero que essas duas células virem uma só. Esse é o caso do mesclar e centralizar, que também mostra para você o modelo. Pega duas células, torna uma só e centraliza o conteúdo. Então, é só selecionar, mesclar e centralizar. Pronto. Agora você pode clicar aqui, ó, tá vendo que ele abre para você editar? Antes não abria, porque a J não fazia parte da I. Agora, tá vendo que quando eu clico, a I e a J fica cinza? Olha. Por quê? Porque as duas células, a célula I6 e a célula J6, se tornaram uma só. Se eu me arrepender, é só eu clicar em mesclar e centralizar e remover, ó. Voltam ao normal. Agora vamos ver a formatação de moeda, a formatação de reais. Aqui, no total mensal, a formatação que fica mais bonita para ele é a de moeda. Onde a gente encontra isso? Tá vendo que aqui em cima tá geral, que é o formato de número? Você vai vir aqui em geral e vai trocar por moeda.
você vê que ele coloca o valor centralizadinho. Vou até colocar em negrito, ó. Fica bem bonitinho, ele está mostrando a soma aqui desses valores. Agora, se eu fizer isso com esses valores daqui, já não fica tão bonito. Dá uma olhada. Eu vou selecionar. Para aplicar de uma vez, eu poderia fazer assim. Mas aí não ia aplicar infinito, né? Você vê que aqui é praticamente uma aplicação quase que infinita. Então, o ideal é você aplicar para a coluna inteira. Você clica aqui no D, ó, pega a coluna inteira. E aí você vem aqui em geral, moeda. O que que acontece? Você vê que fica esquisito esses buracos brancos aqui na lateral? Porque não é a formatação mais bonita para esse tipo de demonstração financeira, quando tem vários valores um debaixo do outro e principalmente com valores com tamanhos diferentes. Então, a estética mais bonita para esse tipo de formatação é esse aqui, ó. Formato de número de contabilização, que tem o desenho das moedas. Você clica nele, tá vendo que fica bem mais bonito, mais espaçado? Ele joga o cifrão, o R cifrão, para a esquerda e os valores para a direita. Fica uma visualização bem mais bonita. Você pode até abrir mais para ficar com esse espaçamento melhor aqui no meio. Já aqui no total mensal, você também pode aplicar, mas eu particularmente não acho muito bonito quando é um valor só dessa forma. Eu prefiro deixar ele assim. Agora vamos ver a de data. Uma data que eu costumo usar, que eu acho que é a mais bonita, eu coloco a data de hoje, por exemplo, dia 19, e o mês eu separo por tracinho, tracinho 5. Ele já entende que é 19 do 5, 19 de maio. É uma das formatações que eu acho mais bonita para data. Porém, tem outras formatações. Você clica nela, vem aqui em cima, agora está personalizado porque eu coloquei data. E vem aqui, ó, aqui já tem algumas formatações de data que você pode pegar. E aqui tem mais formatos de número. Nesse mais formatos de número tem tudo isso de opções. Tá vendo? Ó? DD quer dizer dia a dia, mês, 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 ano, ano. Você pode clicar e ver aqui em cima um modelo, tá vendo? Aí você vai olhando sempre o exemplo aqui em cima e define qual você acha mais bonito. E coloca. Aqui também tem horas, ó. Cuidado para não colocar a formatação de horas em data, porque fica outra coisa que não tem nada a ver. Mas aqui nesse personalizado você pode ver outras opções. Tem aqui também na categoria, ó, data, que aqui já é só formatação de data mesmo, olha. Tem em inglês, tá vendo? Em inglês normalmente eles colocam o mês, né? Às vezes o mês antes do dia. Aí você escolhe qual é a apresentação que fica melhor para você. E aí é só dar um OK. Eu vou deixar essa porque é a formatação que eu acho mais bonita. Agora vamos dar uma olhada numa formatação especial aqui para cadastros de funcionários. Aqui em cadastros de funcionários nós temos a aba telefone, a célula, né? A coluna telefone. Então, essa célula C2 a gente vai colocar, vou colocar um telefone aqui inventado. DDD 12 3972 0384. Um exemplo, telefone fixo, né? E aí eu quero que tenha os tracinhos, tenha separação, porque assim nem parece telefone, né? Fica feio, bem feio. Então, como que a gente faz isso? Você vai selecionar aqui, vai vir aqui em formato de número. Também dá para você vir aqui em mais formatos de número, dá no mesmo, mas eu gosto nesse botãozinho que já tá mais fácil, né? Abre personalizado. E aqui em cima, no geral, o que você vai fazer? Você vai apagar esse geral. E, por exemplo, o 12 é o DDD. Então, você vai colocar dois zerinhos. Cada zerinho, ele vai representar um número. Você vai dar um espaço. Aí vai colocar mais 4 zerinhos. 1, 2, 3, 4. Vai colocar um tracinho e mais 4 zerinhos. 1, 2, 3, 4. Os zerinhos, ele representa só os números, né? E você vê que lá em cima, no exemplo, ele já te mostra, ó,
como vai ficar 12.3972, tracinho 0384. Ok. A partir daí, você aplicando aqui, você aplicando na coluna inteira, essa formatação, sempre que alguém tiver que formatar um telefone, a pessoa não vai precisar mais colocar tracinho. Mas é uma coisa fixa. Então, por exemplo, digamos que a pessoa vai colocar um celular. Aí você já teria que criar aqui uma coluna de celular. Por que teria que criar essa coluna de celular? Porque ele vai colocar exatamente a quantidade de dígitos que está aqui. Ele vai sempre exigir essa quantidade de dígitos. E o celular a gente sabe que tem um 9 a mais, tem um dígito a mais. Então, por isso, vai precisar colocar uma configuração diferente para a coluna de celular. Agora, a gente vai vir aqui em CPF. Eu vou colocar um CPF qualquer. 5685. Também, você olhando assim, você não diz que é um CPF. Então, você vai precisar vir aqui em formato de número, personalizado, apagar o geral novamente e vamos colocar os zerinhos, né? É 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, traço 1, 2. Tá vendo que lá em cima a apresentação ficou muito esquisita? Por quê? O Excel entende que esse pontinho é separação de milhar, porque a gente usa ponto para separar milhar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai explicar para o Excel, olha Excel, esse pontinho, ele é decorativo, ele não é milhar. E para isso, você vai ter que colocar aspas, antes e depois do pontinho. Antes e depois do pontinho. Agora ele obedece, tá vendo? Que o pontinho ficou decorativo, o tracinho entra de boa, sem problema, mas o pontinho, por ser divisão de milhar, o Excel entende errado. Você vai ter que fazer aspas. Essa é uma dica muito boa que muita gente não sabe. E aí fica a formatação de CPF bonitinha, do jeito que você quer. Esta foi a aula de planejamento de planilhas e formatação básica. Na próxima aula, você vai aprender a como adicionar e remover colunas e linhas. Até a próxima aula!